Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre produção de documentário. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, o professor universitário e também publicitário Fabrício Racanelli, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Fabrício, seja muito bem-vindo ao Diálogos, uma alegria imensa recebê-lo. Obrigado, Jun, que a alegria é toda minha de poder estar aqui com você, visitar novamente essa casa, rever amigos. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar de produção de documentário e também de uma produção que está em andamento aí, né? Que legal. Bom, sobre esse assunto, gostaria de começar uma conversa um pouco mais conceitual aqui, Fabrício, e perguntar para você, né, quando é que se define transformar uma história em um documentário? Olha, Jun, que são vários fatores, né? Mas eu acredito que o principal é a gente avaliar o que vale a pena ser registrado e o que vale a pena ser contado, enfim, se é algo que faz parte da história, de um grupo, de uma comunidade, e se aquilo tem relevância, se aquilo tem importância, né, para um determinado grupo, eu acho que sempre é válido a gente ter esse registro. Importante que a gente opte sempre por escolher um caminho, né, que vai definir o percurso do documentário de uma maneira onde a verdade vai estar presente, né, durante todo esse percurso, mas eu acho que é escolher boas histórias, né, e saber se essas histórias são relevantes, importantes para o seu público. Essa é uma questão que eu queria fazer um recorte, Fabrício. Se eu estiver errado, você me corrija, mas dá um pouco a impressão que você está dizendo assim, olha, tem uma necessidade, uma importância pública, num primeiro momento, mas também, de alguma forma, precisa ter o DNA de quem propõe contar essa história. É isso? Eu acho que isso facilita muito, né? Existem muitos casos de documentaristas que se propõem a contar uma história mesmo sem ter a menor proximidade com o tema, né? Então isso ocorre. Então você sabendo como conduzir, como extrair essas informações, independente de estar ligado à questão que vai ser produzida, né, que vai ser a história que vai ser contada, ela é 100% viável desde que você conheça os caminhos, né? Desde que saiba como fazer um briefing, ou seja, como captar essas informações, como roteirizar esse projeto de uma maneira que ele tenha começo, meio e fim, né? Que seja algo fácil de ser compreendido, mas com certeza facilita quando há algum tipo de relação, né? Então, quando essa história é contada por alguém que vivencia o acontecimento, fica muito mais fácil, né? Então, eu sempre me preocupo em fazer algo que eu tenha algum tipo de afinidade, um gosto pessoal, né? Ou que por algum motivo eu participe. Ô Fabrício, eu penso na construção dessas narrativas que a busca por pessoas que, de alguma forma, elas se envolvem afetivamente, elas fazem parte daquela história, na construção subjetiva de tudo isso, eu penso que ajuda muito, e é a questão, mesmo que você não tenha relação com aquilo, mas escolher bons personagens para que eles contem nessa perspectiva quase que afetiva, eu acho que deve ajudar muito, né? Ah, sim, sem dúvida. Aliás, essa é uma grande preocupação e acredito que seja a preocupação de todos aqueles que vão produzir documentários usando depoimentos como a base, né, para a construção da história. No caso desse documentário que a gente vai falar daqui a pouco, né, Rock no seu interior, a gente está buscando pessoas que participaram do movimento, né? Então, pessoas que estiveram presentes em cada etapa desse movimento, né? Então, é muito importante você buscar, escolher as pessoas certas, e a preocupação que eu digo é você eventualmente deixar alguém de fora, né? Eu sempre me preocupo com isso. Quando você vai começar a contar uma história, quem são os protagonistas, né? Quem é que tem lugar de fala? Será que eu não estou esquecendo de ninguém? Né? Será que de fato essa pessoa que está aqui se manifestando tem
está de acordo, né, com o que a gente está propondo? Será que é mesmo mais indicado? Então, essa escolha ela tem que ser muito cuidadosa, né? E, com certeza, respondendo a sua pergunta, é algo que influencia, sim. Quando a pessoa tem algum sentimento, uma relação direta, questão afetiva, isso, além de contribuir para a produção, também na questão técnica, né? Isso, no sentido de dar emoção para a produção, contribui muito. E eu acho interessante essa sua fala, porque você fala assim, ó, importante não deixar, né, alguém de fora. Mas eu penso também que quem roteiriza pode não se lembrar porque realmente não conhece. Quando você começa a gravar, alguém que está participando seguramente conhece alguém que tem uma importância naquela sua construção muito maior do que aquilo que você talvez tivesse desenhado no princípio, né? Exatamente. E é importante dialogar, né? Eu costumo dizer que um roteiro de vídeo, seja documentário ou de algum outro gênero, ele segue o princípio de um roteiro de viagem, né? Então, se a gente vai viajar para um lugar, é interessante antes você traçar a rota, saber quanto tempo isso vai levar, quantas paradas precisam ser feitas, né? Se você vai passar em algum outro lugar para conhecer, enfim. A gente traça esse roteiro, mas durante o percurso podem acontecer inúmeros acontecimentos que não estão previstos nesse roteiro, né? Então pode ser que você esteja passando num lugar e você visualize ali uma outra possibilidade, né, de conhecer. Olha, passamos ali na frente de uma cachoeira, vamos parar um pouco, né? Olha que cidadezinha interessante, vamos conhecer, vamos almoçar num restaurante nessa cidade, enfim. São inúmeras as possibilidades que ocorrem durante o caminho. E também pode acontecer algum imprevisto. Pode furar um pneu, pode ter uma chuva forte no caminho, coisas que não são previstas. No roteiro de vídeo também acontece uma série de coisas que não estão escritas, né? Então, durante o percurso, você vai encontrando outras pessoas, outras histórias, né? Essas pessoas vão te levando a outros lugares. Então, o roteiro ele serve como um guia, né? Como uma base. Mas durante a construção, existem muitas possibilidades e é inevitável e, aliás, é muito importante que você esteja aberto para fugir do seu roteiro, né? Porque se faz algo muito engessado, eu não vou sair do que está escrito, porque senão vai dar muito trabalho na edição. Não, você tem que estar disposto, tem que contemplar esse tempo extra, né, na sua produção, na sua pré-produção, porque senão corre o risco de se perder histórias valiosas, né? Fabrício, aí eu acho que é exatamente olhar o projeto com maturidade, saber que você tem um projeto, mas que ele pode, inclusive, mudar a rota, o direcionamento por conta de fatores externos. Sim, exatamente. É como um projeto de pesquisa, né? Sim. Quando a gente faz um projeto de pesquisa, seja para um mestrado, um doutorado, você tem uma hipótese, né? Você encontra um problema e tem uma hipótese. Então, você imagina que aquilo deva seguir um determinado caminho e a gente vai em busca de uma resposta. Mas nem sempre essa hipótese ela é comprovada, né? E é por isso que se faz a pesquisa. É por isso que a gente vai a fundo naquilo que se está propondo desvendar, né? Então, no caso do documentário, é uma hipótese. Agora, o que vai acontecer ao longo dessa tua pesquisa, ao longo dessa investigação, aí a gente tem que deixar que a verdade leve a gente, né? E que o que for de fato mais interessante seja contemplado, né? Que não pode ficar de fora. Fabrício, colocando assim numa linha de projeto, quando nós falamos em documentário, existe a pré-produção, a produção e a pós-produção. Como é que a gente se organiza para contemplar todas essas fases e chegar num resultado, não vou dizer assim num resultado ideal, porque quando a gente fala de arte é difícil conceituar isso, né? Mas minimamente no sentido de acreditar que o mínimo foi conquistado. Olha, Junque, o início sempre vem de uma ideia que você acredita, né? A partir daí, é importante que você passe para o papel, procure fazer uma pesquisa de uma maneira informal, né, que não seja algo ainda revelado para o seu público, mas procurar saber se essa história realmente interessa a esse teu público.
A partir daí, a gente começa a construir um argumento, uma justificativa, né? A gente cria ali uma pequena sinopse, né? Ou seja, a gente faz um resumo do que é essa história que vai ser contada, e tudo isso é pré-produção. Para a gente poder dar o próximo passo, é importante que todos os pontos sejam contemplados. Então, para eu conseguir viabilizar essa minha ideia, o que é necessário, né? Quantas pessoas precisam participar desse projeto? Quanto tempo eu preciso? Qual é o investimento? Aliás, esse é o grande dilema, né? A gente hoje tem no Brasil algumas possibilidades de investimento que, ainda que sejam praticamente só para subsidiar aquilo que está sendo construído, dificilmente um produtor cultural, um artista, ele consegue, né, ter um ganho relevante sobre aquilo que ele está produzindo, mas na maioria dos casos também o que mais importa, eu percebo esse sentimento, né, nos colegas, é que aquilo que foi planejado seja executado, né? Então, hoje existem algumas leis de incentivo que proporcionam essa possibilidade de se produzir. Então, você precisa ter investimento, né? Então, para fazer um documentário, por mais que você tenha eventualmente um recurso, uma câmera, um tripé, uma iluminação, um microfone, mas além disso você precisa de tempo, você precisa de documentação, eventualmente você vai precisar de um cenário, você vai precisar divulgar esse teu projeto, fora a locomoção, né? Enfim, são muitos pontos que devem ser contemplados, né? Então, primeira coisa, a partir do momento que você se convence que a ideia vale a pena, fazer uma planilha com todas as despesas, uma planilha do tempo, né, que isso vai levar para ser construído, e depois passar a construir a história, roteirizar para que haja um norte, né, para que haja esse guia que a gente comentou, com começo, meio e fim, né, para a gente saber de onde a gente está saindo e onde a gente pretende chegar. Então, isso tudo é pré-produção. É algo que leva tempo. É importante que você tenha pessoas que se identifiquem com o seu trabalho e que tenham essa disponibilidade de estar junto com você, né? Porque nem sempre a gente tem a possibilidade de fazer uma entrevista, por exemplo, num horário comercial, né? O que você tem disponibilidade. Isso depende muito mais do entrevistado do que de quem está produzindo, né? Então, isso tudo tem que ser considerado. A partir daí, o segundo ponto, a produção, né? Quando se coloca a mão na massa. Saber, né, que aquilo foi planejado, né, se está sendo conforme foi planejado, conforme foi colocado no roteiro, e ser muito rigoroso em relação aos prazos, enfim, né, e toda a documentação. E o último passo seria a pós-produção, que seria a veiculação, a mensuração dos resultados, né, enfim, a contabilidade. Tem tudo isso. É uma empresa do Junc. É um projeto que ele caminha com começo, meio e fim, né? Enfim, como qualquer projeto empresarial, enfim. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com o Fabrício Racanelli, que é publicitário e professor universitário, sobre a produção de documentário. Nós vamos agora para um rápido intervalo e, na sequência, quando voltarmos, vamos conhecer um pouco mais do projeto Rock no seu interior, que é exatamente o projeto documentário que ele e a equipe dele está produzindo. Então, um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junck. Fale com seu cliente de forma rápida e efetiva. Com um vídeo institucional bem produzido, você vai apresentar sua empresa e seus negócios em poucos segundos. Atendemos indústrias, prestação de serviços, profissionais liberais e eventos. Entre em contato agora mesmo e faça o seu orçamento. Azon Comunicação, solução em vídeos institucionais.
O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre produção de documentário. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o professor universitário e também publicitário Fabrício Racanelli. Fabrício, quero falar sobre o projeto documentário Rock no Seu Interior. O que o público pode esperar? Bom, Junque, esse é um projeto que está sendo muito aguardado, né? Superando a expectativa, porque ao longo da produção a gente encontrou com várias pessoas, ouviu muitas histórias, agora a gente está numa fase, né, já de finalizar o documentário, e eu percebo que as pessoas estão muito ansiosas para descobrir quais são essas histórias, né? E qual é a relação que o rock tem com a cidade de Santa Bárbara do Oeste, né? O rock no seu interior é o rock que acontece no interior de São Paulo, especificamente nessa cidade, com características até de certa forma bastante conservadoras, né? Como que o rock se relaciona ao ponto, né, de ter tantas histórias e ao ponto de chegar a ter um dos festivais mais importantes do interior, não digo nem de São Paulo, acho que do Brasil todo atualmente, né? Então, as pessoas podem esperar, primeiro, como que eu posso dizer, uma homenagem, tá? Para aqueles que fizeram essa história, para aqueles que produzem, para aqueles que criam, para os artistas, para os músicos, para os roqueiros de Santa Bárbara do Oeste. Então, esse é o primeiro ponto, né? É uma homenagem no sentido de respeitar a história deles e poder contar isso, né? Então, como que isso foi construído? Eu queria dizer que esse documentário só foi viabilizado, Junque, porque nós inscrevemos o projeto através de um edital do município de Santa Bárbara do Oeste, através da Secretaria de Cultura, e fomos contemplados pela Lei Paulo Gustavo. Então, através dessa lei de incentivo, com os recursos da Lei Paulo Gustavo, nós conseguimos tirar do papel essa ideia que já vinha sendo construída há algum tempo. Que legal. Bom, então, em primeira mão aqui no Diálogos, a gente vai ter a oportunidade de ver um trecho. Vamos lá. Em 1963, chegou em Santa Bárbara o primeiro LP dos Beatles, os Reis do EEL. Nossa, eu, Roberto e o Tuco éramos mais ou menos a mesma idade. O João era um pouco mais velho, mas quem arquitetou tudo foi o Roberto. Nós ensaiávamos na Vila Home. Eu vou montar uma banda de rock, você que vai ser o cantor. Eu falei, pô, tá bom? Rock and roll. Nos anos 83, era um negócio ainda, né? Tava começando. Eu simplesmente comecei a estudar muito mais porque eu via JB tocando, Seda. Todo mundo tocava o tio, né? Ela tocava lá no B. Ouvindo música junto, minha mãe viu que me interessei, me deu uma primeira guitarra. E começamos a fazer os barulhos. Passava a noite inteira ensaiando para ver se tirava uma música. No primeiro colegial, em 1986. E ele tinha uma guitarra, eu achava o máximo. A gente ensaiava ali na Avenida Monte Castelo, a época da Monte Castelo também, que era agitada. Aí comecei a introduzir Rita Lee, Nina Hagen. Ele deu um elogio pra mim, falou, puxa vida, cara, você cantando, parece um Black Sabbath antigo mesmo, sabe? Foi que eu falei, pô, acho que eu devo cantar razoável, né? Acho que eu vou continuar, né? Que eu não vou desistir. Cara, ele é um rock and roll. Eu comecei a tocar guitarra por causa de vocês. Então minha primeira banda foi de garagem. O Sérgio Quina tinha um estúdio do lado da escola
Eu ainda me lembro um pouco mais velho, já indo ao Hitchcock, vendo outras bandas. Mas passou um pessoal aqui que deixou, carimbou uma galera aí no rock, né? O pessoal do Hitchcock, os Maluf, né? Minha mãe fazia dueto com meu pai, a mãe do Beto fazia dueto com o pai dele. Muitas vezes no cinema você me fez sorrir, você me fez sorrir. Charlie Chaplin, Charlie Chaplin. Poxa, que bacana, um trecho em primeira mão aqui no Diálogos do documentário Rock no Seu Interior. Agora, não dá para não fazer uma pergunta. Previsto a estreia dele para quando, Fabrício? Olha, Junk, a nossa intenção é lançar esse documentário próximo ao Santa Bárbara Rock Fest, né? Então, o festival ele acontece em agosto, né? Começa no dia 23 de agosto, se eu não estou enganado. Então, a nossa intenção é, nessa semana do dia 20 de agosto, poder aproveitar essa atmosfera, esse clima rock and roll que estará na cidade para poder colocar o documentário no ar, né? Para a gente poder fazer uma sessão de estreia. Ainda não tem uma data definida, também não temos o local. A gente esperou para ver se a gente conseguiria de fato estar concluindo esse documentário antes do Rockfest, né? A gente acredita que até lá vai estar tudo pronto. É importante lembrar que, assim, embora a gente esteja entregando em agosto, né, há um prazo para ser construído e a gente teria alguns meses a mais para estar fazendo o documentário. Mas como a gente queria aproveitar essa atmosfera, o clima do festival, nós aceleramos para entregar em agosto. Então, quando chegar mais próximo, aí todos terão a informação de onde vai ser feita a exibição ou as exibições, né, enfim. Eu quero aproveitar deixa e fazer um recorte, inclusive falando de veiculação, sobre cinema e internet. No caso do projeto de vocês, imagino que você tenha pensado para a internet ou não? Nós pensamos também para a internet. Também para a internet? Também, sim. Então, no projeto já contempla algumas exibições públicas, né? E no caso dessas exibições públicas, elas não ocorrem em salas de cinema, né? Por ser algo mais comercial, que envolvem custos que não estão atrelados a esse tipo de produção, fica um pouco mais difícil. Mas há muitas outras possibilidades de fazer a exibição, seja num teatro ou mesmo em escolas, em cineclubes. Existem essas oportunidades e é nesses meios que a gente quer entrar. Então, nós teremos algumas exibições públicas, gratuitas. É importante frisar isso também, todas as exibições serão públicas, né? E depois deixaremos disponível também na internet, através de um canal, né, próprio do documentário, do projeto, para que as pessoas possam assistir, enfim, compartilhar. A ideia é que esse projeto avance, né? A gente não quer também estacionar nessa única versão. Então, a ideia é que a gente tenha um canal para estar trocando ideia, para manter viva a história do rock em Santa Bárbara. Fabrício, quero aproveitar nessa linha que nós estamos conversando sobre produção de documentário e tocar num assunto que ele gera muita curiosidade das pessoas, que é a questão do direito de imagem. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, no caso desse documentário que nós estamos produzindo, como um exemplo, né? Então, todas as pessoas que foram entrevistadas, elas assinam um documento. É necessário que você tenha essa autorização de uso de imagem, de voz. Toda a trilha sonora que é utilizada, né, é necessário que você tenha a autorização de quem é o detentor dos direitos de imagem e também do direito autoral, de som, né, enfim. Todo esse cuidado nós temos que ter, né? Existem a legislação de direito autoral, embora ela seja clara, mas existem algumas situações em que acaba havendo uma certa
por exemplo, você pode usar algumas imagens para fins jornalísticos, né? Desde que não seja comercial, então você pode usar imagens públicas, né? Não há necessidade, obviamente, se você tem uma imagem de um evento, né, com milhares de pessoas, não tem como você pegar autorização de cada uma delas, né? Enfim, quando a pessoa entra no evento, ela já sabe que ela está sujeita a isso, né? Então, existe essa possibilidade por ser um documento com conteúdo jornalístico, informativo, né? Mas para toda a produção que for usada é necessário. Se eu for usar uma música de um artista internacional, né, vamos pensar, eu quero ilustrar o meu documentário que fala sobre o rock com uma música do Pink Floyd, né? Eu preciso pagar os direitos autorais para ter essa música no documentário, né? Até por essa razão, mas principalmente para contemplar os artistas locais, né, a gente está construindo ou procurando construir o documentário com músicas autorais de artistas barbarenses, né? Então tem esse diferencial também, é até um spoiler aqui, né? Não sei se eu deveria estar contando, que seria uma surpresa aí, mas a ideia é essa, e isso evita também que você tenha, porque o problema do direito autoral é como você conseguir, né? Eu tenho um vídeo que eu estou buscando junto ao autor por muito tempo, a autorização para poder usá-lo no documentário. E eu já tentei por muitos caminhos e até agora eu não consegui, né? Então, talvez não dê mais tempo, né? Mas eu não consegui porque você não encontra, não tem resposta, é muito difícil, né? Então, se não vem de uma grande produtora, é claro, né? Se você tem uma organização gigantesca ou uma produtora de filmes, né, que tenha os caminhos facilitados, é claro que isso facilita, né? Mas todo cuidado tem que ser tomado e você tem que ter realmente autorização para usar qualquer que seja a obra e a voz que seja, né, a imagem de tudo aquilo que vai ser colocado. Que legal. Fabrício, quando vocês desenharam o projeto, o público-alvo, o principal, vocês pensaram em quem? Olha, a ideia era contar a história da relação do rock and roll com Santa Bárbara do Oeste. E qual é essa relação? Muita gente pode pensar, poxa, uma cidade interiorana, será que não teria muito mais a ver a gente contar uma história sertaneja? Isso não me convence. Eu acho que o rock sempre esteve muito presente em Santa Bárbara. E é uma história que é construída há muito tempo, né? Então a gente entrevista, a gente pôde ver até no trechinho, desde o pessoal lá do JB Banda, que é considerada a primeira banda de rock da cidade, e eles falam das influências deles, os lugares que eles tocavam, né, os primeiros shows de rock que tivemos em Santa Bárbara, e a partir daí, as outras bandas que vão surgindo, né, Banda da Terra, Senhor da Lide, Concreteness, depois surge um bar na década de 90, que chegou a ser pauta da MTV, que era o Hitchcock, né, que o pessoal do Concreteness, que tocava esse bar, que funcionava numa garagem, e muitas bandas que depois tiveram uma repercussão maior, né, Planet Hemp, entre outros, passaram por ali, né, Mussarelas e teve o Kid Vinil, muita gente veio tocar em Santa Bárbara naquele período, durante um espaço curto de tempo em que ele funcionou, né? Mas foi algo muito interessante. O próprio Concreteness foi uma banda que chegou a ter uma repercussão interessante, a cantar em vários programas de televisão, né, com Luciano Huck. Então foi bem interessante essa passagem, e depois vão surgindo as outras bandas, né, até a gente chegar nesse movimento atual, né, e até chegar no Rockfest. É bom lembrar que antes do Rockfest, nós tivemos várias edições da Virada Cultural, em que Santa Bárbara deu um show, o público bateu recorde no estado de São Paulo, e muito impulsionado pelos artistas e pelas bandas de rock, né, que atraíam um público maior. Então, esse movimento sempre esteve presente na cidade. Além disso, existem histórias curiosas que nós também contamos no documentário, de artistas
mais conhecidos, né, consagrados, né, como o Roberto Carlos, que passou por Santa Bárbara algumas décadas atrás, porque o carro quebrou e ele parou ali na cidade, aquilo virou um acontecimento, né, que é comentado até hoje. A relação da Rita Lee com a cidade, o pai da Rita Lee nasceu em Santa Bárbara do Oeste, né, ela fala disso, inclusive na sua biografia. Nós temos um show do Raul Seixas, que aconteceu em 1989, poucos meses antes dele falecer, né, e dizem que o nome do último disco do Raul foi dado a partir de um acontecimento nesse show em Santa Bárbara, né? Além disso, tem visitas como a do baixista do Green Day, que passou aqui no final da década de 90, também para visitar, conhecer a história dos Confederados. Então, existe uma atmosfera rock and roll na cidade e que esses pontos parece que eles estão ligados, né? Então, hoje a gente tem uma história bonita para ser contada, com músicos, né, muito qualificados, alguns deles, inclusive, já não estão mais entre nós, mas eles são lembrados nesse documentário. E acho que é isso, né, manter viva essa história, reconhecer o trabalho dessas pessoas que fizeram o rock and roll em Santa Bárbara e continuam fazendo. Que legal, Fabrício. Quero aproveitar essa oportunidade dessa conversa e desejar muito sucesso na veiculação deste documentário, agradecer por darmos aqui um certo spoiler sobre o projeto e gostaria muito que você fizesse aqui as suas considerações finais e mais uma vez a minha gratidão. Legal, Junque, eu agradeço muito. Queria também agradecer a toda a equipe da TV Todo Dia, especialmente ao Alessandro Araújo, que é meu parceiro nesse projeto, está comigo desde o início, né, da produção e é um parceiro mesmo, a gente tem feito juntos esse documentário. Queria agradecer o pessoal da Secretaria de Cultura de Santa Bárbara do Oeste, que tem dado todo o apoio para que os artistas, né, possam se desenvolver, né, enfim, dão um espaço para que a gente possa apresentar as nossas obras e me colocar à disposição, sempre que houver a oportunidade, estaremos aí. Obrigado, viu, Júnior? Imagina, eu que agradeço. Um abraço. Obrigado, abraço. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nessa semana falou sobre a produção de documentário. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o professor universitário e também publicitário Fabrício Racanelli. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.